Olá, aqui é Yuri Buffon e nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como utilizar os dados do GeoIgrejinha, baixar os dados para utilização no QGIS e posterior exportação para o AutoCAD ou para outro software que você utilize, ou principalmente para usar no próprio QGIS, que é o mais indicado para manipulação da informação geográfica. Primeira coisa, o QGIS é um sistema de informação geográfica open source, é o líder no mundo open source. Ele tem uma interface muito amigável, porém ele é muito robusto e muito potente nas análises. É um software que vai desde o iniciante até o usuário avançado, com muitas análises, ferramentas de geoprocessamento e recursos. Então ele é um software gratuito, open source inclusive, e ele é muito potente, então vale a pena baixar e estudar um pouco o QGIS. O objetivo desse tutorial não é uma aula sobre o QGIS, é basicamente a interface do QGIS com os dados do GeoIgrejinha, como baixar e utilizar. Eu não vou fazer um tutorial sobre o QGIS porque tem muitos tutoriais do QGIS no YouTube, inclusive em português, são tutoriais muito bons, desde o nível iniciante ao nível avançado, então não é o tema desse tutorial uma aula sobre o QGIS. Esse é o site oficial do QGIS, vocês podem baixar e instalar normalmente aí. Os downloads para Windows estão aqui. O 3.22 é a versão chamada LTR, que é a versão de longa duração, já foi testada e validada. E a versão mais nova, que é a versão de lançamento mais atual, que por vezes tem recursos experimentais. Eu recomendo instalar para os usuários iniciantes a longa duração. O meu QGIS já está instalado aqui. Tá? Essa é a aparência dele inicial. Não tem uma interface bem intuitiva para quem já usa algum sistema de informação geográfica. Para quem não usa, vale a pena olhar algum tutorial inicial só para entender as diferenças do fluxo de trabalho para um programa de CAD, por exemplo. E ele é potente porque ele tem vários complementos. Eu estou com ele bem básico aqui, não estou com complementos instalados, mas ele tem complementos para tudo que for necessário, para todo tipo de análise ou construção de base de dados, enfim, desenho, tudo que vocês precisarem, ele vai ter um complemento. E o melhor, é um software gratuito open source. Dentro do outro tutorial eu já expliquei o portal de dados espaciais de geoinformação, então nós vamos ir direto nele. Eu vou ir aqui pelo site oficial da prefeitura, vou em serviços, geoinformação, e abre direto o portal de dados espaciais de geoinformação, né? Os dados para download estão aqui. Em outro tutorial eu vou abordar os servidores de dados espaciais, que é uma maneira mais sofisticada e mais otimizada de obter esses dados. Mas eu vou mostrar como fazer os downloads também para um uso temporário, assim, um uso pontual, dá para utilizar os downloads. E também os servidores, eles têm menos dados do que os downloads, por causa do espaço. Os downloads têm todos os dados que estão disponíveis, estão aqui. A gente já tem aqui um mapa básico em CAD, que eu já falei em outro tutorial. Porém, esse mapa básico em CAD, ele obviamente para uso em CAD não vai se utilizar no sistema de informação geográfica. E também ele tem versões temporárias. A versão já está em abril de 2022, já pode ter algum grau de desatualização. Então a gente tem os dados para downloads aqui. São divididos em categorias, mapa interativo, daí dentro do mapa interativo os urbanos principais, e enfim, assim vai. Todas as categorias do mapa interativo estão aqui. Eu vou ir direto na geral aqui para mostrar para vocês a estrutura de dados lá no servidor. Então aqui são as pastinhas. A pasta pai é o GeoIgrejinha. E a gente tem aqui as pastinhas de cada recurso. Eu vou ir direto aqui nos dados urbanos principais. Pegar alguns dados assim mais familiares para o uso.
Eu vou vir aqui e vou fazer download. Eu vou vir em bairros, pegar os bairros do Plano Diretor 2020. Eu vou clicar aqui na camada e vai abrir o recurso. Aqui dentro do recurso eu tenho os seguintes aspectos. Eu tenho uma prévia, se eu quiser dar uma olhada nos dados antes de baixar, uma préviazinha. Eu tenho a tabela, para dar uma olhada em que dados estão sendo fornecidos aqui, quais os campos de dados a gente possui. Que no caso são bairros, a gente tem o bairro, o setor do nosso cadastro imobiliário, as superfícies e o código do censo do IBGE. E aí o mais importante que é o guardar como, que a gente vai para cá. Vai abrir uma página de guardar como. Nessa página a gente tem as seguintes opções: o formato, o sistema de referência de coordenada, são apenas dois os que são disponíveis, o Pseudo Mercator e o Latlong. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Codificação e o campo de identificador único de registro do banco de dados. Isso aqui deixa tudo padrão. Tem uma questão aqui que são os formatos de download. Aqui nos formatos de download tem o DXF. Então vocês podem se perguntar, tá, mas para que eu vou fazer todo esse procedimento se eu tenho o DXF direto? Primeiro porque o ideal é utilizar esses dados num sistema de informação geográfica, qual seja o QGIS ou o ArcMap, não sei qual. O mais popular e que eu recomendo é o QGIS. O ArcMap também é bastante popular, mas ele é pago, então geralmente as pessoas não têm acesso. E o DXF aqui nesse caso, ele não faz muito sentido baixar aqui, porque como ele baixa nesse sistema de referência de coordenada que é Latlong, que é coordenada geográfica e não é projetada na LTM, esses dados não vão de maneira planimétrica para o AutoCAD, eles vão em coordenadas geográficas, então sem projeção, sem planimetria. Isso aqui, se tu baixar em DXF, seria adequado para te usar no AutoCAD Map, por exemplo. Que o AutoCAD Map é um sistema de informação geográfica da Autodesk. Mas não é o caso. Dificilmente as pessoas usam o AutoCAD Map ou dificilmente as pessoas até conhecem que existe um sistema de informação geográfica da Autodesk, porque a Autodesk é mais especialista em outros tipos de software. Então, a gente pode baixar o Shapefile, que é o formato mais popular e padrão de informação geográfica. Ele já vai estar obrigatoriamente setada essa opção de arquivo zip. Por quê? Porque um Shapefile ele não é um único arquivo. Ele tem 4, às vezes 5 ou 6 arquivos que são sidecar files, são arquivos de configuração do shape. Então o Shapefile vai ter sempre o SHP, depois vai ter SHX, DBF, que é o banco de dados, a tabelinha. Então são sempre um Shapefile, tem no mínimo 4 arquivos. SHP, que é a forma, SHX, que é a definição vetorial da forma. Depois tem o DBF, que é a tabela de atributos, banco de dados ali. E o PRJ, que é o arquivo de projeção, que vai dizer qual projeção geográfica tem. Eu recomendo baixar um arquivo mais que já congrega tudo isso e que é uma maneira mais atual, que é o GeoPackage. Então nós vamos baixar isso aqui em GeoPackage. Vou dar um guardar aqui. Já vai fazer o download. Vou voltar aqui para os dados urbanos principais. E vou baixar um outro arquivo vetorial aqui. Pode ser o limite da zona urbana. Não, vou baixar o sistema viário, ruas e estradas. Pode ser, ruas e estradas, vou baixar esse aqui também. Vou no guardar como. Vou escolher o GeoPackage. Aqui eu poderia desmarcar o arquivo zip, o outro eu deixei marcado por desatenção, mas eu posso desmarcar para baixar o arquivo bruto, não precisa ser zipado. Guardado, ele já salva o GeoPackage. O outro eu vou ter que descompactar. E aproveitando que eu vou falar sobre outro recurso que dá para baixar, que daí é para o QGIS. Eu baixei antes bairros plano diretor. Vou ir aqui. E aqui antes de baixar o elemento, guardar como, eu tenho também o recurso
que é a simbologia, o estilo da camada. Então esse aqui é um estilo padronizado igual aparece no mapa interativo. Dá para baixar para configurar no QGIS e utilizar esse estilo. Vou aqui em ficheiro QML, ele já baixou o estilo também. E eu vou baixar o estilo das ruas e estradas, também para a gente usar lá no QGIS. Mas como curiosidade, porque esses estilos tu pode configurar da maneira que queira. Isso tem como configurar estilo, que eu falo é a simbologia, cores, rótulos, fontes, escalas. Isso dá para configurar de inúmeras formas lá no QGIS. Isso tem um potencial imenso lá no QGIS. Mas eu vou baixar o que está pronto aqui já para utilizar lá. Prontinho. Feitos os downloads, agora eu vou lá para o QGIS. Aqui dos recursos, o procedimento é o mesmo para todos eles. Para todos os recursos de vetoriais, o procedimento é o mesmo. As imagens também dá para baixar. Daria para baixar uma imagem aqui para a gente utilizar. O procedimento é o mesmo e tem todas essas camadas vetoriais para fazer download e explorar. Eu vou voltar um aqui, GeoIgrejinha. Vou ir nos mapas originais do plano diretor aqui. Vou baixar algum aqui. Vou baixar o sistema viário do centro. Até para ter uma demonstração de um download de raster, né, que é um tipo de formato diferente. Formatos pode ser o GeoTIFF, que é o padrão para o QGIS. As bandas, dá para baixar todas as bandas. Aqui é só seguir o que está no padrão. Já baixou também. Beleza. Agora eu vou lá para o QGIS para a gente utilizar esses dados lá, visualizar, baixar, configurar alguma coisa e depois exportar também. Fazer alguma prática de geoprocessamento com a questão da reprojeção, porque esses dados estão em lat-long. E se a gente for usar isso em outro software, ou até para utilizar lá mesmo para cálculos e análises espaciais, é melhor que eles estejam em UTM projetados para planimetria. Agora eu já estou no ambiente aqui do nosso glorioso QGIS. Eu falo glorioso porque é realmente um software muito potente, muito robusto, com muitos recursos e oferecido de maneira open source. Então é o que a gente utiliza, geralmente o poder público deve utilizar o QGIS em detrimento de outros softwares pagos. E eu sou um grande fã do QGIS e um usuário já há muitos anos. Desde que o QGIS foi lançado lá em 2009, 2010, eu já sou um entusiasta. Então tá, aqui a gente está no QGIS. Eu vou primeiro lá na minha pastinha de downloads para descompactar aquele dado que estava compactado. O QGIS carrega dados vetoriais e paths também. Porém, é melhor descompactar antes para te poder trabalhar eles. Agora que eu já descompactei as camadas lá, porque eu baixei uma camada zipada que era desnecessária, dá para baixar direto, como eu falei antes. Eu vou carregar no QGIS. O QGIS, a aparência inicial dele tem sempre essa aba lateral de camadas. Aqui vão ficar as camadas do projeto. Isso aqui a gente chama um projeto, que é um arquivo que congrega um arquivo de visualização das camadas. As camadas elas estão colocadas em outro lugar. A diferença principal do AutoCAD é essa, que o AutoCAD é um arquivo que contém todas as camadas. Um arquivo de projeto ele não contém as camadas estão vindo de outros lugares. Seja do local, do disco rígido, seja de um servidor de dados espaciais, seja de um servidor WMS, WFS, enfim, seja da rede, da internet, uma imagem do Google. Todas essas fontes de informação elas ficam no projeto. E o projeto contém os arquivos, as formatações, as padronizações de visualização, de legenda. Então o projeto ele é importante por isso. Eu vou ir aqui nesse recurso aqui, gerenciador de fontes de dados livres.
e vou adicionar. Aqui eu tenho que escolher o formato do arquivo que eu vou carregar. Ele é vetorial, os primeiros eu vou carregar vetoriais. Então eu vou carregar aqui esse primeiro recurso, que se não me engano são os bairros. Isso dá para renomear também depois. Quando eu boto adicionar, ele me diz quais camadas. Um GeoPackage ele pode ter várias camadas, ele pode ser um banco de dados com inúmeras camadas. Nesse caso, o GeoPackage contém só uma camada, que é os bairros. Já apareceram os bairros aqui na minha tela, com uma simbologia padrão que o próprio software coloca. Essa simbologia depois pode ser alterada, ou pode ser até configurada com aquela que eu baixei, que é o que eu vou fazer depois. Aqui convém reparar que o sistema de referência está... Aqui a gente tem um barra de status sistema de referência, tá o WGS74 sistema de referência geográfica, né? Coordenada lat-long. Aqui dá para ver também pela barra de status das coordenadas que ele está coordenada grau decimal. Então ele está em sistema lat-long, o que não é o ideal para as análises. Então por isso que eu estou fazendo esse procedimento aqui com vocês para mostrar como utilizar. Vou carregar também a nossa camada de ruas. Vou no browser aqui, sempre deixando vetorial, e vou adicionar a camada de ruas. Aqui já mostra que tem só uma camada e é um string de linha, né? Uma linha. Então, ó, já temos a nossa cartografia básica do município aqui no QGIS. Como eu disse, não é um tutorial que busca ensinar o QGIS, né? Ensinar um uso mais intermediário do QGIS, vamos dizer assim. Mas é um tutorial para vocês conseguirem passar esses dados para o QGIS e a partir daí trabalhar eles para outros softwares. Eu vou agora aqui carregar o estilo. Aqui quando a gente dá, aqui é a status das camadas. A gente tem hierarquia de camadas, então se eu movo uma para baixo, a regra é essa, né? A camada que está em cima aparece primeiro, a camada que está embaixo. Aqui eu posso configurar 2 cliques na camada. Eu abro as propriedades da camada. Aí aqui é uma infinidade de recursos, né? Tem que explorar e estudar um pouco sobre. Tem até recursos novos aqui que eu não conhecia. Elevação. Tá. A gente vai aqui em simbologia. A gente pode carregar um símbolo. Que eu vou ir aqui. Carregar estilo. Eu vou carregar um estilo do arquivo. Que vai ser aquele que eu baixei. Vai estar em downloads. É esse aqui. Ó, já carregou o estilo tal qual ele é colocado no mapa interativo. E o de bairros também. Eu posso ir em 2 cliques, né? Tem várias maneiras de acessar esse recurso. 2 cliques, ou botão direito, clique direito P, ou propriamente na lista suspensa. Peço desculpas que estou gravando em casa. Prosseguindo aqui, vou carregar o estilo dos bairros também. Vou ir nas propriedades aqui, dá para ir por aqui. Botão direito na camada tem várias, menu de contexto, várias opções da camada. Vou em propriedades, vou em estilo, carregar estilo do arquivo, aí eu vou achar o outro lá. Geralmente os nomes deles são parecidos com os nomes das camadas, com a adição de um número. Mas isso aqui é bom, pessoal, sempre renomear, quando baixar, renomear para ter um esquema mais organizado, né? Porque senão fica complicado ter 10 camadas todas com referência de número, que essa referência é a do meu servidor de dados espaciais, mas lá eu tenho recursos de ver o nome da camada, né, o apelido que a gente chama, que não é esse código numérico. Então daí fica fácil, mas aqui já é melhor renomear. Carregar o estilo. Aí já tenho também o estilo dos bairros, conforme ele vem lá do mapa interativo. Então aqui já tem um estilo de rótulo, já tem transparência, enfim. Como eu falei antes, reitero, não é um tutorial para ensinar a usar o QGIS de maneira
muito avançada, mas é já para ter uma ideia de como trabalhar os dados no QGIS. Bueno, já estou com os dois dados aqui. Tem o dado aquele que é uma imagem, vou carregar também. Aí eu vou mudar aqui na minha fonte de dados, vou para raster, porque é uma imagem. E vamos lá, ela está aqui, esse aqui. Abrir, adicionar. Ó, estão vendo ela aqui? Ela já está aparecendo aqui, ó. Só que eu vou colocar ela para baixo dos bairros. Vou deixar ela como um recurso por baixo. Então aqui a gente já tem o mapa padrão do cadastro imobiliário já também no nosso mapinha aqui. Beleza, isso é um mapa padrão do QGIS. Aqui poderia ter N camadas, com N configurações, tudo certo. Poderia até deixar um projetinho desse salvo para trabalhar no meu escritório, na minha casa, se eu sou estudante, se eu sou engenheiro, arquiteto, tudo bem. Como é que a gente faz isso? Estão vendo aqui, está projeto sem título e está com asterisco, quer dizer que não está salvo. Eu vou ir aqui no disquetezinho e vou salvar o projeto. Eu vou salvar aqui em documentos, salvar com o nome aqui, tutorial. Beleza, agora o projeto está salvo. O que significa o projeto salvo? Escrevi errado ali, tudo bem. O projeto salvo, a gente pode depois fechar o QGIS e só abrir esse arquivo do projeto, que vai estar aqui. Aqui vai estar o projeto. A gente vai abrir isso aqui e vai abrir direto já com as nossas camadas, tudo configurado como a gente deixou. Então isso é o importante do projeto. A gente tem aqui um outro esquema aqui, ó, que é a edição da camada. Aí se eu edito a camada, gera um outro ícone de salvar, só que daí aqui eu salvo a edição da camada. E ali eu salvo o projeto. Qual é a diferença? Aqui eu edito vetorialmente. Posso vir aqui, adicionar uma linha. E aí eu vou salvar, vai salvar essa camada. Agora o projeto não está salvo. O projeto eu vou salvar depois, porque eu posso, por exemplo, mudar a cor ou mudar as camadas, eu tenho que salvar o projeto. Por exemplo, se eu desligar uma camada, já aparece o asterisco de que o projeto não está salvo. Então eu vou salvar o projeto novamente. Então essa é a diferença básica. O projeto salva a visualização, a maneira da interface, e as camadas a gente edita e salva elas em separado. Porque se eu abrir outra camada, outro projeto e carregar a camada, ele vai estar com aquela edição feita. As ferramentas básicas do QGIS aqui tem consulta espacial, tipo lá no mapa interativo, bem parecido, zoom. O que eu queria abordar agora é a maneira de reprojetar essas camadas. Porque aqui a gente está com elas em lat long, isso não é o ideal para trabalhar. O ideal para trabalhar é sempre o TM, Datum Sirgas 2000 ou WGS 84. Então a gente tem que reprojetar. Aqui quando eu boto em uma camada e boto nas propriedades, eu posso ver aqui na informação o sistema de referência de coordenadas. Então ele está em WGS 74, geográfica, lat long, né? E é uma coordenada geodésica lat long, sem projeção. Todas as que vêm de lá do nosso servidor, elas vão vir assim. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai reprojetar essas camadas da seguinte maneira. A gente vai na camada, vamos em vetor, gerenciar dados, reprojetar uma camada. Camada de entrada é aquela ali que eu já botei. O sistema de referência de destino a gente vai escolher aqui. Aqui, pessoal, o mais fácil é dar uma pesquisa, tá? Porque tem muitos sistemas de referência de coordenada. São muito difíceis de achar. Então eu boto sempre... Dá para pesquisar assim por UTM WGS 84. Está um pouquinho pequena aqui a tela, vou aumentar aqui para a gente ver.
ele vai estar por aqui, ó, WGS84. Vou botar WGS84 para ficar mais fácil. 84. Aqui. Aí é o seguinte, o sistema de referência que a gente vai usar vai ser sempre o mesmo. Então vai ser o datum WGS84 em UTM zona 22 sul. Esse é o datum, sistema de referência de coordenada que a gente utiliza. Ele usa o datum WGS84, né, o elipsoide, projeção UTM e a zona UTM A22 sul. Ali dá para ver no mapinha, ó, que está pegando a região do Rio Grande do Sul, ali onde está a cidade de Igrejinha. O estado do Rio Grande do Sul é dividido em duas zonas, a 21 e a 22. Se a gente estivesse trabalhando aqui no lado mais da fronteira, aqui, a gente estaria usando a 21. Pode anotar esse código também. Esse aqui é o ID, identificação universal desse sistema de coordenada. Então eu vou selecionei ele ali, já está esse aqui. O bom é anotar esse dado aqui porque ele vai ser sempre recorrente. Se bem que se vocês forem usando o QGIS, isso aqui fica salvo, tá? Então não tem muito problema. E o reprojetado, aí eu vou salvar no arquivo. Salvar em GeoPackage, eu vou salvar lá na pasta Downloads. Daí eu vou botar assim, ó, bairros UTM. Vou salvar e vou executar. Beleza? As ruas eu vou fazer a mesma coisa. Vou lá em reprojetar, daí vou reprojetar as ruas. Aqui já aparece, ó, como eu usei recentemente, já fica aqui. Então é bastante fácil. E vamos lá em salvar em GeoPackage. Poderia salvar tudo no mesmo GeoPackage também. Isso é um recurso mais intermediário, eu não vou abordar, mas poderia criar um GeoPackage, salvar todas as camadas no mesmo. Aí eu vou botar aqui ruas UTM e vou salvar e executar. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas fiz todos esses procedimentos, está tudo igual ao meu mapa, tudo veio para o mesmo lugar. Sim, isso é óbvio porque o QGIS é um sistema de informação geográfica. Então o que ele faz? Ele já lê um arquivo de metadados dessa camada e faz a adequação do sistema de referência de coordenada 1 para o sistema de referência de coordenada 2, qual seja, que a gente está no UTM para lat-long. Então ele faz esses cálculos e ele reposiciona os vetores de maneira que a gente possa trabalhar com um sistema de referência de coordenadas diferentes. Vários sistemas de referência de coordenadas diferentes a gente pode trabalhar, tá? Então por isso que eu posso baixar o dado em UTM, depois sobrepor um dado em lat-long, coordenada geográfica, e vai ficar no mesmo lugar, porque ele faz esses cálculos e reposiciona. Porém, o que eu quero frisar aqui é a questão de utilizar esses dados para análise. Porque qual que é o problema de utilizar esses dados para análise? Se eu estou com os dados aqui, que são os originais, que estão em coordenada geográfica, sem projeção, quando eu faço cálculo de área, cálculo de distância, operações de geoprocessamento, buffers, por exemplo, ou outras operações, enfim, tudo que envolve distância e área, esses cálculos não refletem os números de uma planimetria, cálculo cartesiano. Então isso é um problema para a gente utilizar. Por isso que eu recomendo a reprojeção. E também se eu for mandar isso aqui para o AutoCAD, o que vai acontecer? Esses dados originais aqui em lat-long não vão funcionar no AutoCAD. Por isso que é importante a reprojeção. Eu vou abrir aqui um projeto novo. Vou salvar esse aqui. E agora eu vou carregar os dados reprojetados. Eu vou ir aqui. Vou lá, ruas UTM. Vou usar o Ctrl aqui e vou carregar duas juntas já.
Abrir. Vou em adicionar. Ó, um detalhe, que deu um erro, claro, porque eu tô tentando adicionar um vetor como raster, a gente tem que ir em vetor. Então vou aqui, ruas, bairros. Já adicionou. Aqui já de cara uma primeira impressão, uma primeira mudança aqui que já se nota, que é a barra de coordenadas. Aqui a gente já está com a coordenada cartesiana plana, né? UTM. Ó. As UTMs na nossa região sempre são dessa ordem, 500 mil e 6 milhões. Isso já é um primeiro indício de que deu certo e que é a maneira correta. E aqui também já aparece o sistema de referência de coordenada, o UTM WGS84, zona 22 Sul. Então aqui, pessoal, aqui já está apto a gente trabalhar os dados, fazer análises, cálculo de área, o que for. E, inclusive, exportar isso aqui para o DXF. A gente pode fazer duas maneiras isso. A gente pode ir na camada, exportar, guardar elementos como, e aqui a gente escolhe o DXF. Vou salvar em downloads, ruas. Tá? Posso fazer isso com a camada bairros também. Vou lá, vou em exportar, guardar elementos como. Aqui no guardar elementos como, tu tem até a opção de, se tu quiser, por exemplo, selecionar alguns bairros. Aqui é a ferramenta de seleção. E eu vou ali em exportar, guardar só os selecionados, ó, por exemplo. Poderia guardar só os selecionados como DXF. Tá? Então, isso dá para fazer, dá para guardar só as seleções dos elementos, aqueles que nos interessam. Ou posso mandar tudo em DXF, ou o formato que for. KML também o pessoal usa muito, né? O pessoal pede muito, me manda isso para eu ver no Google Earth. Tem aqui também, né? Tem o Shapefile, que é o padrão, assim, mais utilizado em geoprocessamento. GeoPackage, que é o formato padrão do QGIS novo. KML para o Google Earth. Aí tem aqui os dados os formatos mais avançados de banco de dados e tal. Valor separado por vírgula quando tu quer dar ênfase para a tabela de dados, para a tabela de atributos. E o DXF. Uma coisa que pouca gente sabe é que o Google Earth ele abre o shapefile, então não precisaria exportar em KML todos os dados, né? O Google Earth lá, quando tu abre o Google lá, quando tu vai abrir um arquivo, adicionar arquivo, tu tem como mudar lá no Explorer, ali na pastinha, o formato do arquivo. Então tu pode botar como shapefile ele vai abrir, tá? Isso é só uma dica que eu aproveito para dar e o pessoal às vezes não conhece. E esse projeto eu também posso fazer o seguinte. Ao invés de exportar camada por camada para DXF, eu posso exportar o projeto inteiro. O que vai ser isso? Eu vou exportar todas as camadas para DXF. Então eu vou em projeto, exportar para DXF. Aí aqui eu configuro, né? Deixo por padrão, posso botar a escala da tela. Aqui tem N configurações que eu não vou abordar. Tem tutoriais no YouTube sobre isso. Mas o importante é que a escala da simbologia seja a mesma que eu estou vendo na tela. Para quando tu abrir isso no AutoCAD lá, tu tenha o mapa do mesmo tamanho, assim, vamos dizer, com as mesmas simbologias. Aqui as camadas que eu vou escolher, só tenho duas, eu poderia ter N camadas e selecionar só algumas poucas. Aqui o importante é o seguinte, usar o título da camada como nome, para quando tu abrir lá no AutoCAD, a layer venha com a identificação da camada. Então tu vai abrir lá um DWG, vai ter, no DXF vai ter, no AutoCAD ou no CAD que vocês estiverem usando, vai ter a layer como nome da camada. Esse recurso aqui às vezes é importante, exportar somente as que cruzam o mapa. Isso aqui é importante às vezes tu vai exportar, por exemplo, curvas de nível e tu quer só uma regiãozinha do mapa, um zoom aqui, por exemplo, aproximado nessa região, tu marca isso aqui. Porque do contrário ele vai exportar todos os vetores, às vezes isso fica muito pesado. Então, às vezes tu tem interesse só numa região, tu marca
essa opção. Eu, no caso aqui, vou exportar tudo, tá? E vou mandar aqui, vamos lá no salvar em downloads mesmo aqui. Vou salvar como projeto. Beleza, já foi o meu DXF também. Então a gente tem como mandar isso aqui para DXF. Eu acho uma desvantagem trabalhar esses dados em DXF, porque, por exemplo, tu não vai ter os atributos. Quando eu clico numa camada aqui e pressiono a tecla F6, ou clico com o botão direito, abrir a tabela de atributos, eu tenho aqui o meu banco de dados dos registros, e tenho isso no mapa, né? Então isso aqui não vai para o AutoCAD, o que é um problema. Nomes de ruas também, né? Por exemplo, se eu clicar num vetor aqui, clicar na camada ruas, clicar no identificação e clicar numa rua, eu tenho todos os dados da rua aqui. Isso no AutoCAD eu também não vou ter. Mas às vezes a pessoa precisa fazer um projeto geométrico, alguma coisa que envolva o AutoCAD, aí pode mandar os dados para lá, só não vai ter esse monte de informação, né? Por exemplo, para mim ter as ruas lá no AutoCAD com os nomes, eu já teria que ter antes aqui configurado em propriedades, rótulos, rótulos individuais, rotular com o logradouro. Isso aqui é um outro mundo, né, que seria como rotular as feições no QGIS. É um outro tutorial só específico sobre isso, mas eu estou colocando aqui de maneira bem simples assim e rápida para mostrar os potenciais. Então eu já teria os rótulos aqui, exportaria o meu DXF, o projeto, né, e já teria isso lá no AutoCAD. Eu vou abrir um outro projeto aqui. Esse eu vou descartar porque não foi só para fazer essa transformação. E agora eu vou adicionar o DXF aqui. Mas vocês devem se perguntar, tá, mas por que tu vai adicionar o DXF aqui? É só para mostrar que deu certo a reprojeção, porque eu não tenho AutoCAD, não tenho nenhum CAD nesse computador, então não tem como abrir direto lá. Mas aí eu vou abrir aqui. Vou adicionar uma camada. E também para vocês verem que tem como adicionar dados vetoriais em CAD, né, DWG, DXF, caso tu tenha esses dados já referenciados, né? Que isso é outra coisa muito importante. Esses dados vão para lá já referenciados. Então, se tu tem um levantamento planialtimétrico, planimétrico, topográfico já referenciado, tu pode utilizar esses dados em conjunto, tanto no AutoCAD quanto aqui. Eu vou adicionar aqui o projeto. Aí, ó, também, ó, lembra que eu falei que tu vai congregar as camadas como layers, as bases de dados, que são duas separadas, bairros e ruas, como layers do AutoCAD. Aqui ele já aparece as duas para te carregar. Então, carregou aqui, ó. Carregou inclusive com a mesma simbologia, né? Lembra que eu estava com essa simbologia? Ruas em laranja, bairros em roxo, assim. Então, ele, quando salvou o projeto, ele salvou a mesma simbologia. Só que aqui, se eu for na camada, aí eu já perdi os atributos da feição, né? Eu só tenho atributos aqui do DXF, que são tipo de linha, classe, enfim. São dados geométricos da linha e não são os dados de atributos que eu tinha no meu banco de dados. E aqui eu estou configurando para ficar em UTM. Então eu puxei esses dados de lá. Vocês viram que ele não configurou automaticamente o UTM WGS porque ele diz aqui, ó, que a camada não possui sistema de referência definido. Isso é óbvio porque é um DXF, ele não guarda informação de sistema de referência de coordenada. Então, como eu sei como foi feito o procedimento, eu coloquei aqui em WGS84 e já tenho aqui os dados em UTM, né? As coordenadas cartesianas. Agora, quando tu abre isso no AutoCAD, ele é planimétrico. Ele não tem sistema de referência de coordenada. Então, por exemplo, se tu pega um dado que foi exportado pelo teu topógrafo, lá, pela pessoa que faz a topografia,
em outro sistema de referência de coordenada, e tu pega isso aqui no AutoCAD e coloca, ele não vai fazer aquele procedimento que eu falei de reprojeção, de adequar o sistema de referência de coordenada, fazer os cálculos e utilizar os metadados de referência de coordenada para casar essa informação. Então tem que ter cuidado quando trabalha com isso no AutoCAD. Geralmente os topógrafos trabalham com o Sirgas 2000, que ele é, para escalas pequenas assim, ele é basicamente igual ao WGS 84. Então daria para trabalhar dessa forma. Mas se for outro sistema de referência, melhor trabalhar no QGIS e depois fazer as exportações. Esse tutorial acho que encerra por aqui. É bastante coisa, né? Eu recomendo buscar outros tutoriais no YouTube só sobre o QGIS, para entender as potencialidades e usos do QGIS. Esse tutorial foi mais baseado nisso, em como, desde aqui o download da informação, a gente conseguir chegar lá no QGIS e visualizar os dados no primeiro momento, carregar os dados no QGIS, salvar um projeto e exportar isso para outros formatos, e a reprojeção, que eu demonstrei aqui no gerenciar dados, né, reprojetar as camadas, porque isso é o início, pegar os dados de lá, conseguir reprojetar para um formato que seja adequado para o trabalho em cima das variáveis geométricas, que tu vai ter que calcular uma área, vai ter que medir uma distância, então é melhor tu usar esses dados em UTM planimétrico. Então o objetivo desse tutorial era esse, né? E eu recomendo fortemente aí que o pessoal procure outros tutoriais só sobre o QGIS, para aprender a utilizar direto o QGIS e não ter que estar reprojetando ou refazendo os procedimentos para trabalhar em outros softwares que são menos adequados ao uso da informação geográfica. No próximo tutorial eu buscarei abordar os servidores de dados espaciais, carregar direto aqui pelo explorador, mas isso fica para uma próxima. Espero que vocês utilizem esse tutorial, utilizem esses dados, e agradeço aí o compartilhamento dessa informação para quem vocês achem que vai ser útil. Muito obrigado.